Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais gigantescas de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Para entender de verdade o imperador, a gente precisa primeiro olhar para o mito e, mais importante, para o homem que estava por trás, construindo tudo. Vamos nessa? E para começar, nada melhor do que as palavras do próprio Napoleão já lá no exílio. Ele disse: "Que romance, porém, minha vida." Pensa bem nisso. Ele não via a própria vida só como história, mas como uma narrativa, quase uma ficção fantástica. E quer saber? Ele não estava errado. Essa frase é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa, porque a vida dele foi exatamente isso, um romance que ele mesmo fez questão de escrever, do começo ao fim. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para o mito de Napoleão, aquele que todo mundo já ouviu falar. Depois vamos ver como ele mesmo foi o grande autor dessa lenda. A partir daí, a gente volta no tempo, lá para a juventude dele na Córcega, para sacar os conflitos internos que ele vivia, e por fim, a gente junta tudo e entende como foi que esses conflitos acabaram forjando o imperador. Bom, vamos começar então por essa imagem quase sobre-humana, né? O Napoleão que mora no nosso imaginário, a lenda, o ícone, aquela figura que parece ser maior que a própria vida. E o que impressiona de verdade é o tamanho do legado dele. A gente pensa em Napoleão e logo vem a imagem do general, né? Mas ele foi muito além disso. Ele foi um legislador, um administrador de mão cheia. Pensa só, o Código Civil francês, criação dele, influencia leis no mundo inteiro até hoje. Ele basicamente redefiniu o conceito de Estado moderno. E o impacto foi tão profundo que políticos de esquerda, de direita, todo mundo de alguma forma acaba olhando para ele como referência. E aqui a gente chega no ponto central da nossa análise. É uma tensão, sabe? De um lado, essa lenda, essa figura quase mitológica. Do outro, o desafio, que é tentar enxergar o ser humano por trás desse monumento gigantesco. Entender o que ele fez sem cair naquela armadilha fácil de ou endeusar o cara ou transformar ele num demônio. É um equilíbrio difícil. Agora vamos para uma parte fascinante. Como essa lenda toda foi, na verdade, uma construção muito bem pensada. E o arquiteto? O próprio Napoleão. A última grande batalha dele não foi em campo, com exércitos e canhões. Foi no papel, com tinta e uma caneta. Essa frase aí, de um companheiro de exílio dele, é a chave para entender tudo. Imagina a cena. Napoleão, derrotado, preso numa ilha no meio do nada. Fim da linha, certo? Errado. Ele sacou com uma clareza impressionante que a última guerra que ele tinha para lutar era pela memória. A batalha era pela narrativa, por como a história contaria a sua história. Olha só essa cronologia. Mesmo isolado do mundo, o cara não parou. Ele passou os últimos anos de vida ditando as memórias dele, mas não de qualquer jeito. Ele estava esculpindo a própria imagem, pensando em como as gerações futuras o veriam. E o resultado? Funcionou. E como funcionou? O livro dele, O Memorial de Santa Helena, virou um sucesso de vendas e foi o combustível para o bonapartismo, aquele movimento que, anos mais tarde, colocou o sobrinho dele no poder. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o gênio de Napoleão não era só no campo de batalha. Ele era um mestre da comunicação, um visionário. A gente pode dizer que ele praticamente inventou a propaganda moderna. As proclamações que ele fazia, os boletins que ele mandava do exército e, claro, as memórias dele, tudo isso era arma. Ferramentas de poder tão eficientes quanto os seus melhores soldados. Ok, agora a gente vai viajar bem mais para trás. Vamos para a raiz de tudo. Para a gente entender de onde veio aquela ambição implacável do imperador, a gente precisa conhecer a história de um menino chamado Napoleone Bonaparte, lá da ilha da Córcega. E a grande questão que marcou a juventude dele foi essa. Ele era corso ou francês? Pensa bem, Napoleão nasceu na Córcega meses depois da ilha ser conquistada e de forma bem violenta pela França. Então ele cresceu se sentindo um estrangeiro no próprio lugar onde nasceu, sabe? Dividido entre o orgulho da sua terra, da Córcega, e a nova realidade de ser, no papel, um cidadão francês. E no meio desse turbilhão todo estava a figura do pai dele, o Carlo. Olha que história! Antes da conquista francesa, o pai lutou pela independência da Córcega. Era um patriota. Depois, ele se aliou aos franceses. Por quê? Para conseguir um título de nobreza e garantir o futuro dos filhos. Foi essa aliança que muitos corsos viam como uma traição que abriu as portas da Academia Militar Francesa para o jovem Napoleão. Imagina só o conflito interno. A carreira dele inteira foi construída em cima de um ato do pai que, no fundo, ele provavelmente desprezava. É uma coisa de louco. E quando ele chega na França, a sensação de não pertencer só piora. Para os colegas dele, todos da aristocracia francesa, ele era só um estrangeiro, um caipira. Eles tiravam sarro do sotaque italiano, do nome dele, chegaram a apelidá-lo de La Paille au nez, que quer dizer a palha no nariz, uma zoação com a pronúncia de Napoleone.
Era um jeito de esfregar na cara dele o tempo todo que ele não era um deles. Mas e aí? Como ele reagiu a toda essa humilhação? Ele se encolheu? Que nada. Ele reagiu com uma determinação absurda. Essa frase dele sobre os tempos de escola diz tudo. Ele foi pra cima. Ele não baixou a cabeça, ele lutou. Cada insulto, cada piadinha virou combustível. Combustível para ele provar para si mesmo e para todo mundo que ele era melhor, mais esperto e mais forte que aquela elite que o esnobava. Certo, agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que todos esses conflitos de identidade, de família, de se sentir um estranho no ninho, se transformaram naquela ambição gigantesca que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo? Aqui a gente consegue resumir bem essa trajetória. Primeiro, o fato dele ser um outsider deu a ele uma vontade de vencer fora do comum. Segundo, a solidão fez com que ele mergulhasse nos livros, se tornando um expert em história e em tática militar. Terceiro, a sombra do pai, aquele legado complicado, criou nele uma necessidade de buscar uma glória que ninguém pudesse questionar. E por último, e talvez o mais importante, a necessidade de criar um sentido para sua própria vida, cheia de contradições, ensinou a ele desde muito cedo o poder de ser o dono da própria história. E essa frase dele, a imaginação governa o mundo, é perfeita para fechar o raciocínio. Isso não é só filosofia barata, não. Era um manual de instruções dele. Napoleão entendeu que o poder de verdade não vinha só das armas, mas da capacidade de criar uma visão, de contar uma história que as pessoas comprassem. Ele usou a imaginação para se transformar de um estrangeiro desprezado em imperador da França. E depois, ele usou a imaginação de todo um continente para governá-lo. E para fechar, fica uma provocação. O mito de Napoleão é, no fim das contas, a grande história do indivíduo que sai do zero e chega ao topo só com a força da própria vontade. Hoje, em um mundo que é obcecado por essa ideia de se construir, de ambição pessoal, será que essa vontade de se tornar um Napoleão, de escrever um romance épico com a própria vida, não continua sendo uma das forças mais poderosas que nos move? É uma boa pergunta para se pensar.